Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Hoje é o nosso encontro de número 37 e nós vamos para o capítulo 23. É já um dos últimos capítulos do livro. Lembrando que esse livro tem 25 capítulos. Nós já estamos na reta final, né, desse estudo. E hoje nós vamos começar o capítulo 23 e vamos dividir em duas partes um capítulo muito importante dentro do livro que fala sobre as crises, né? Porque talvez você que esteja acompanhando esse estudo já tenha se perguntado isso, né? Será que esse estudo, esse livro não tem alguma coisa falando mais detidamente sobre as crises e sobre as maiores dificuldades na comunicação? De quando você tenta de todos os jeitos e mesmo assim não consegue obter êxito, né? Você conseguir uma boa comunicação depois de tentar tudo que é forma. Então esse capítulo serve demais para você que fez esses questionamentos, porque é exatamente sobre isso que ele vai falar aqui, depois que você já tentou de tudo e não conseguiu êxito na comunicação. E aí ele coloca tipo como abordagens especiais, né? Esse é o título do capítulo, né? Em tempos de crise, precisamos usar abordagens especiais, né? Ou seja, abordagens especiais para os tempos de crise. Né? Essa primeira parte, gente, vamos falar de forma mais geral, mais aberta, né? Ele traz algumas dicas, mas a parte principal já é na segunda, né? Que vai ser no nosso próximo vídeo, que ele faz um monte de questionamentos, ele levantou uma série de questões que a gente precisa se fazer para perceber que nós não estamos tendo uma boa comunicação, né? No qual nós façamos um exercício de autoanálise para que a gente olhe para si e tente fazer algo diferente. Então, esse estudo de hoje vai ser um pouco mais curto, certamente. O próximo a gente vai se alongar um pouco mais porque ele traz essa série de questionamentos que são super importantes. Beleza? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante, gente, porque é dessa forma que vocês vão estar ajudando esse canal a crescer e esses vídeos a chegarem para mais pessoas. É dessa forma que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de likes, de curtidas nos vídeos. Quanto mais likes os vídeos têm, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares. Acima de tudo, a comunicação interpessoal, que é o cerne dessa obra, desse livro. Então eu conto com a gentileza de vocês de darem um like, um joinha no vídeo, porque assim vocês vão estar ajudando imensamente a que esse estudo chegue para outras pessoas e se expanda cada vez mais. Beleza? O pessoal no Instagram, Isaías Costa 14, né, sempre coloco esses vídeos lá no IGTV para quem quiser assistir. É uma forma de espalhar, né, de atingir mais pessoas. O Instagram hoje em dia é a principal rede social, as pessoas estão sempre por lá. Então fique à vontade se você quiser acompanhar pelo Instagram, né? Inclusive para me seguirem, né? Fica esse convite para me seguirem, que além dos vídeos, todos os dias eu compartilho frases, citações, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, filosofia, psicologia, metafísica, espiritualidade, as temáticas mais diversas que são super importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Certo? Ou então pelo podcast, né, para além do agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Para os que preferem só ouvir, vocês têm essa possibilidade também. E lá o bacana é que vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, independente da internet, né? Você pode ouvir sem a internet, deixar uma pasta com todos esses estudos salvos para ouvir, para passar para outras pessoas. Então vocês têm essas possibilidades todas. Acompanhem onde vocês acharem melhor, beleza? Vamos começar, gente. Capítulo 23, que fala sobre essas abordagens especiais nos tempos de crise. O John Powell diz o seguinte: nesse ponto, pode ser que você esteja se perguntando, e aquelas ocasiões em que nada parece dar certo? Foi o que eu disse no começo. Depois que você tentou de tudo e não conseguiu êxito na boa comunicação, o que você pode fazer nessa hora? E verdadeiramente há ocasiões em que todos os esforços para nos comunicar parecem inúteis. Todos nós experimentamos de vez em quando colapsos em comunicação. É parte do relacionamento.
Dizer que isso nunca vai acontecer seria negar os fatos da vida. De fato acontece. Não tem como você dizer que sempre você vai obter êxito na comunicação, porque você pode ser a melhor pessoa do mundo. Sempre você vai ter algum entrave, alguma dificuldade na comunicação. Falando isso, até eu me lembro, né, assim, de alguns, enfim, comunicadores que eu gosto, né, que já falaram sobre isso, essa coisa das redes sociais. Eles são incríveis, comunicadores incríveis, mas sempre tem pessoas no YouTube que chegam antes mesmo de começar uma live e já estão lá dando um dislike no vídeo, né? Isso é um exemplo claro, né? Um dos que eu gosto muito é o Leandro Carnal, né? Que faz até ironia, ele ironiza com isso, né? Ele fala, né? Já falou em várias entrevistas e tudo mais que ele coloca lá o evento, né? De uma live que vai acontecer no dia seguinte e aí horas antes de começar a live já tem lá 50 dislikes. Aí ele faz, poxa, essa pessoa ela é vidente mesmo. Antes de começar uma coisa, ela já supõe que vai ser horrível, né? E aí ele ironiza pra caramba. Ou seja, você pode ser uma pessoa incrível, ser um mega comunicador, ter o maior conhecimento, e mesmo assim vão ter pessoas que vão ter problemas, vão ter dificuldades, não vão com a sua cara, vão fazer de tudo pra entravar o processo. E faz parte, gente, tá tudo certo. Tá tudo dentro da normalidade desse mundo, né? Cabe a nós desenvolvermos ferramentas para lidar com isso da melhor forma possível, né? Nesse exemplo que eu coloquei de pessoas dando dislike em vídeos, é uma questão de você se autovalorizar e ter a consciência do impacto do seu trabalho. É o que o Leandro Carnal faz. Ele sabe que tem as pessoas que são haters, mas de um modo geral é muito positivo o trabalho dele e tem ajudado milhares e milhares de pessoas. E isso conta muito mais, sabe? A gente tendo essa consciência, a gente consegue ter força e seguir adiante, beleza? Esses colapsos não indicam necessariamente o fim de um relacionamento, são apenas crises em comunicação. São muito parecidos com as crises situacionais em que uma pessoa fica temporariamente acabrunhada por um acontecimento. Nas crises relacionais de comunicação, uma ou ambas as pessoas estão acabrunhadas. Posso estar acabrunhado ou pela outra pessoa ou por minhas próprias reações interiores. Por exemplo, a raiva demonstrada por outra pessoa pode me parecer tão assustadora que fico incapaz de me comunicar. Não quero pôr a cabeça na boca de um leão que está rugindo. Ou no processo de comunicação, posso me sentir acabrunhado por meus próprios sentimentos de incompetência. Ou seja, aqui ele fala, né, que as pessoas elas ficam acabrunhadas por diversos fatores, por diversos motivos, ou pessoais, ou da situação, ou em relação aos outros. Cabe a nós tentar entender de onde que vem esse acabrunhamento, né, para que a gente faça alguma coisa, para que a gente não se deixe levar, esmorecer por isso e não efetivar uma comunicação, né, algo que seja realmente transformador, que atinja os seus objetivos. Ao longo desse capítulo ele fala diversos exemplos, ele traz vivências e faz um monte de questionamentos que podem nos ajudar nesse sentido. Quando estamos acabrunhados, ou por situações, outras pessoas, ou por alguma coisa em nós, somos incapazes de funcionar eficientemente. Às vezes somos incapazes de nos comunicar eficientemente. Nossos métodos usuais de falar e escutar simplesmente parecem não funcionar. Sentimos-nos frustrados, impotentes e às vezes desesperançados. Dizemos coisas como voltamos à estaca zero, não adianta, nada funciona. Ou talvez, não sei o que fazer, estamos indo para trás, não para frente, em nosso relacionamento. Ou podemos dizer a nós mesmos, nunca vai melhorar. Estamos passando como navios dentro da noite. Simplesmente estou cansado de tentar, desisto. Algumas dessas afirmações não parecem familiares? Ou seja, ele traz aqui, né, essa visão de frustração, de desesperança que as pessoas têm quando elas não conseguem efetivar uma boa comunicação. E você percebe nessas frases que ele colocou aqui, que são as mais comuns, que existe uma generalização? A gente tem que evitar isso, gente. Não é fácil.
Eu realmente admito que não é fácil. Muitas vezes eu mesmo caio nessas generalizações de dizer nunca vai dar certo, as coisas nunca vão melhorar, o fulano sempre age daquele jeito, o ciclano sempre fala daquele outro, nunca vai ser diferente. Fica sempre nessa dicotomia do sempre e do nunca. Só que sempre e nunca são só meras abstrações, não são a verdade, não são a realidade. As pessoas mudam, as pessoas têm possibilidade de se transformarem e a gente tem que ter isso internalizado em nós, porque é isso que nos enche de esperança. Saber que a gente a gente tenta de todo jeito e a gente pode estudar, né, formas diferentes de se comunicar, porque assim a gente pode atingir o nosso objetivo. Mesmo com aquelas pessoas que a gente acha que não vão mudar, que vão ser sempre de um jeito. E aqui vocês estão tendo uma oportunidade, né, com esse vídeo, com esses dois vídeos, né, esse e o próximo, de utilizar ferramentas diferentes, formas diferentes e ver qual é. Né? Pode ser que mesmo essas não funcionem. Né? Eu não tô aqui para dar fórmulas mágicas, resoluções perfeitas, ninguém tem isso, mas pelo menos é uma nova tentativa, né, de você tentar, né, efetivar uma boa comunicação. Né? Vamos seguir em frente tendo essa esperança de que é possível, né? A gente utilizar das nossas ferramentas, né, adquirir novas e assim ir melhorando dia após dia. Primeira e notadamente, a minha atitude em relação a essas crises influenciará consideravelmente as consequências das crises. Isso aqui é incrível, gente, porque o que ele está falando aqui é algo que eu falo constantemente. Eu já falei em outros vídeos, nos textos que eu escrevo. Ele está falando da famosa lei universal, né, da causa e efeito. Para toda causa há um efeito. Se você reclama dos efeitos, você tem que entender quais são as causas que estão gerando aquelas consequências. Se você muda a causa, ou seja, se você muda a forma que está se comunicando, certamente você vai obter melhores consequências, resultados mais positivos. É para isso que você está aqui. Se você está assistindo esse vídeo, está gostando dessa temática, é porque é isso que você quer. Você buscando isso, incorporando, colocando no seu dia a dia, no seu cotidiano, pode ser que você encontre respostas muito diferentes. Provavelmente isso vai acontecer por conta da lei da causa e efeito. Mudando as causas, mudam as consequências também. Se penso que não podem e não devem existir crises de comunicação, vou me sentir com frequência dolorosamente surpreendido e também frustrado. É claro que isso acontece com todas as expectativas improváveis. Se eu construo imaginárias e românticas versões da realidade, ficarei sempre desapontado com a coisa como ela é. Depois, meu desapontamento e minha frustração podem provocar uma sensação de futilidade. As crises que ocorrem parecerão para mim o fim da linha, por aí vai. Ou seja, que ele está colocando, né, o que as pessoas pensam, imaginam que possa acontecer, né, as visões meio catastróficas, né, que as pessoas têm. Mas a grande questão, o cerne do que ele está colocando aqui, é que você precisa se questionar para entender quais são as causas de uma comunicação não efetiva. Depois que você descobre e muda essas causas, você vai mudar as consequências. Você vai ter respostas diferentes para aqueles comandos que você deu. E aí ao longo do capítulo ele vai aprofundar essas questões. Muito desse desânimo ser-me-á poupado se eu ao menos aprender a aceitar as crises como parte inevitável da comunicação. Afinal, duas pessoas absolutamente originais estão tentando partilhar suas visões de realidade muito diferentes e altamente personalizadas. O fato de a comunicação frequentemente funcionar é quase mais surpreendente do que essas crises ocasionais. Ou seja, aqui ele traz, gente, um certo olhar de esperança, né? Porque ele fala que as comunicações, de um modo geral, elas são efetivas, as pessoas conseguem trocas, né, significativas. É por isso que ele deixou, essa é uma coisa também que eu nem falei, é por isso que ele deixou esse capítulo mais para o final do livro, porque se você utilizar no seu dia a dia tudo aquilo que ele ensinou nos 22 capítulos anteriores, a possibilidade de você passar por grandes crises vai ser muito pequena.
Aqui já é a reta final desse livro, gente. Ele está trazendo, é como se fosse um algo a mais. Se você colocar no seu dia a dia tudo aquilo que ele ensinou nos capítulos anteriores, eu garanto a você, você não vai ter muitas crises na comunicação. Isso é que é o bacana, isso é que é o que nos dá esperança, né? Nos enche de alegria, né? Saber que essas crises, elas são minoria, elas não são a regra, elas são a exceção. A gente tem que ter isso muito claro, muito em mente, beleza? Muito desse desânimo ser me há poupado se eu ao menos aprender a aceitar as crises como parte inevitável da comunicação. Afinal, duas pessoas absolutamente originais estão tentando partilhar suas visões de realidade muito diferentes e altamente personalizadas. O fato de a comunicação frequentemente funcionar é quase mais surpreendente do que essas crises ocasionais. Em segundo lugar, é muito importante não considerar como fracassos essas crises inevitáveis. Do contrário, estaremos cavando mais uma brecha de desapontamento para nós mesmos. Aqui, gente, é tão legal o que ele está colocando porque ele frisa algo que eu já falei inúmeras vezes por aqui, mas sempre vale a pena a gente falar outra vez, né? Porque pode ser que você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, né? E aí é bacana, né, ter essa reflexão, né? Sobre a diferença entre fracasso e derrota. As pessoas confundem muito fracasso com derrota. Fracasso é muito negativo, né? Fracasso, a origem dessa palavra, pela etimologia, a própria escrita dela você já tem como ter uma noção. Fracasso vem de fraco. É como se você tivesse se tornado um fraco, uma pessoa enfraquecida. Então, se você se considera um fracassado, aquilo que você fez foi um fracasso, você diminui a sua potência e você fica achando que não consegue, que não tem potencial para coisas melhores. Você se rebaixa, entende? Mas derrota não. Derrota é quando você estava seguindo por uma rota e ela não foi assim exitosa, né? Você não teve êxito para com ela. E aí a derrota é você sair de uma rota e seguir por outra, né? Quando você foi derrotado é porque aquele caminho não era o mais adequado. Você pode seguir por outro. É muito diferente de fracasso. Nós podemos nos sentir derrotados, muitas vezes nos sentimos derrotados porque a gente tentou e não obteve êxito, não conseguiu vitória. Na comunicação, que é o que ele está colocando aqui, a gente tenta de um jeito, não consegue, pode tentar de outro. Esse é o objetivo desse capítulo, ele vai trazer novas ferramentas para que você utilize e tente obter êxito na comunicação. Percebe então que você entenda isso, né? Nunca confunda fracasso com derrota. Derrotas fazem parte. Agora, fracasso vai depender muito de como que você está internamente para lidar com os desafios, com as dificuldades que surgem pelo caminho. Se eu achar que uma crise é devida a uma falha de sua parte, porei a culpa em você. Entretanto, se eu atribuir a falha a mim mesmo, provavelmente me concentrarei em meu próprio espírito ferido. Serei dominado pelo sentimento de culpa e ficarei na defensiva. É muito mais saudável considerar uma crise de comunicação como uma oportunidade para se expandir, mudar e crescer. Essa frase aqui, gente, é importantíssima, muito importante mesmo. É muito mais saudável considerar uma crise de comunicação como uma oportunidade para se expandir, mudar e crescer. Ou seja, se você está tendo alguma dificuldade na comunicação, por dentro, né, tome isso como uma coisa boa, né, como algo realmente para lhe desafiar no bom sentido, né, de você se tornar um comunicador ainda melhor. Isso que eu estou falando agora, gente, é muito dito para as pessoas que trabalham com vendas, por exemplo. Né? Se todo mundo fosse assim um anjo de consumidor, você chegasse e logo a pessoa dissesse, eu quero comprar, isso aqui é maravilhoso, e não tivesse dúvida, não lhe confrontasse, você não seria nunca um bom vendedor. O bom vendedor é aquele que a pessoa chega lá, ela não quer de jeito nenhum aquilo, mas a pessoa vai, inventa 1001 histórias e a pessoa sai de lá comprando uma coisa que ela nem imaginava. Entende? Ou seja, a pessoa ela lida com as crises de um jeito assim robusto, eu diria, né? As pessoas assim que lidam bem com crises, muitas vezes são essas que vendem coisas, né? As pessoas que trabalham com vendas,
elas são experts em questões de crise na comunicação, porque elas são confrontadas o tempo todo. Os consumidores eles chegam com um monte de questionamentos, um monte de afirmações e eles vão rebatendo de uma forma incrível. Não é bacana isso? Se eu considerar as crises dessa forma, todas as espécies de energia emocional positiva estarão à minha disposição. Não gastarei minha energia em acusações ou autorrecriminações. Então poderei honestamente dizer a você e a mim mesmo: isso é o que querem dizer os altos e baixos da vida. Bem, vou me apegar a você e juntos conseguiremos. Ou seja, que ele tem falado sobre isso, que você pode, né, pegar tudo aquilo que for de desafios, né, de assim, entraves na comunicação como oportunidades para que você cresça, para que você mude, para que você aprenda novas formas de se comunicar, né, que você compreenda os diversos tipos de personalidades que as pessoas têm e aprenda a lidar com esses diversos tipos de personalidades. Percebe como tudo isso é incrível? Só vai depender da sua forma de lidar com isso, né, de você reduzir as suas resistências. A gente tem muitas resistências nesse processo de comunicação. Hoje em dia tem se falado muito sobre isso, as pessoas criam bolhas, né, e elas querem ficar só dentro dessas bolhas, não expandir, né? Até um dos outros capítulos a gente falava sobre isso, né, sobre a expansão das zonas de conforto. Elas querem ficar na zona de conforto, falando sempre com as mesmas pessoas, que têm o mesmo perfil, que pensam do mesmo jeito, que sonham as mesmas coisas, só que o mundo não se reduz a isso. A gente vai conviver no nosso dia a dia com pessoas dos mais diversos pensamentos, elas vão nos confrontar e a gente tem que saber lidar com elas, a gente tem que saber se comunicar com elas, sem brigas, sem confusões. Isso é possível, gente. Tanto é possível que o John Powell escreveu um capítulo inteiro para falar sobre isso. A fim de tirar vantagens das crises que atravessamos, é importante compreender quando e por que elas ocorrem. Às vezes, são apenas uma parte natural do processo de crescimento. As vidas emocionais de todos os seres humanos movimentam-se através de ciclos de intimidade e distanciamento. Isso é normal e natural. Toda a natureza evolui através de ciclos no processo de crescimento. Essa frase aqui também é super importante. Toda a natureza evolui através de ciclos no processo de crescimento. Eu tenho falado bastante sobre isso aqui, que nós temos muitos ciclos e a gente tem que entender quando é que começa, como é que é o desenvolvimento, quando é que encerra um ciclo para que comece outro. A nossa vida como um todo, ela se dá dessa forma. Nós somos natureza. A natureza, ela se dá por ciclos, né? Nós temos as estações do ano, a gente tem, né, todo um período de um ano, né? A gente criou nessa questão dos meses, né, de janeiro a dezembro, e depois tudo vai se repetindo. Nós temos ciclos e mais ciclos. E a gente compreender que eles fazem parte, a gente ter essa percepção, essa sensibilidade para identificar começos, processos e fins de ciclo, é super importante. A gente vai melhorar a nossa comunicação. Se eu aceitar essa evolução cíclica, serei capaz de atuar dentro dela de forma criativa. Considerarei as crises como marcos de crescimento. Verei essas crises como oportunidade de ser criativo em vez de catástrofes de destruição. Ou seja, é que ele está falando, quando você vê as crises como oportunidade de crescimento, eu até associo nessa questão dos ciclos com a visão mais espiritualista, esotérica, né? Que a gente fala sobre as espirais, né? Isso aqui você já deve ter lido, ouvido falar de diversas pessoas sobre as espirais da vida, né? O nosso processo evolutivo ele se dá como que numa espiral ascendente. Quando você pega as crises, aprende com essas crises, evolui, melhora, você vai continuar tendo ciclos, mas você não vai continuar naquele ponto paradinho onde você estava. Você vai repetir um ciclo, só que você vai estar num ponto mais elevado de consciência. E aí você vai seguindo nesse movimento espiral ascendente, né? E aí você vai se tornando cada vez mais consciente, até chegar no ponto ápice, né, que é o que todos nós almejamos para nós, que é a iluminação. Chegar na iluminação onde o sofrimento não mais
nos acorrenta, não mais nos puxa para baixo. Esse é um processo bastante longo, lento, mas progressivo. Isso é que eu acho mais interessante. É progressivo, ele não tem uma volta, né? Esse movimento é ascendente para cima. Você nunca vai retroceder no seu processo de evolução. Você pode até ficar estagnado, né? Tem muita gente que fala sobre isso, né? Os espiritualistas que trabalham com essa questão da transição planetária, entre outras coisas, falam muito disso, né? Que o máximo o que pode acontecer é você estagnar, você ficar parado circulando, mas você nunca retrocede. Isso é que é o legal, né? Nós estamos aqui o tempo todo no processo de evolução. Esse estudo é para ajudar você, né, trazer reflexões, insights, para que você faça esse movimento dessa espiral ascendente, no processo de crescimento e de expansão de consciência. Beleza? Nem todas as crises, entretanto, fazem parte do processo de crescimento. Algumas ocorrem por causa da forma em que eu, ou você, ou ambos, me comunico. Pode ser que eu não tenha dominado uma ou outra das habilidades de comunicação que neste livro são chamadas de regras. Há muitas formas de se afastar da boa comunicação para uma crise. Uma das formas mais comuns é deixar de fazer afirmações com o pronome eu e começar a fazê-las com o pronome você. Se eu cair nessa armadilha, logo o estarei instruindo, rotulando, julgando ou culpando. Não mais estaremos no mesmo plano, aproximando-nos um do outro. Estarei me distanciando de você. Aqui ele está falando sobre essa questão egóica, né, de você sempre botar a culpa no outro, dizer que o problema aconteceu por causa de fulano, por causa de ciclano, e você tira o seu da reta, né, como se diz popularmente. Se a gente fizer isso, estaremos atrapalhando esse processo evolutivo e a gente não vai estar efetuando boas comunicações, porque a gente tem que ser protagonista. Nós temos que saber qual é o nosso papel. E se a gente fez alguma coisa que foi equivocada, que foi errada, reconhecer isso e dizer, poxa, eu errei, eu vacilei, mas eu vou mudar, eu vou melhorar. Poucas pessoas fazem isso. Eu espero que você que esteja assistindo, que esteja atento, procure fazer isso no seu dia a dia. Se fizer alguma coisa errada, se cometeu algum equívoco, reconhecer e fazer diferente. Esse é o processo, viu, gente? Outra maneira garantida de criar uma crise instantânea é erguer uma cortina de fumaça emocional, ficando amuado, em vez de dizer imediatamente, estou magoado. Ou seja, aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que se ressentem muito. Elas ficam só ressentindo, colocando as coisas para debaixo do tapete, até chegar o momento que elas explodem. Aí quando elas explodem, pronto, gente, é a crise das crises. Não queira fazer isso para a sua vida, né? Não queira transformar isso em um hábito mega negativo. Também os chamados planos ocultos inevitavelmente são lenha na fogueira de uma crise. Digo-lhe, por exemplo, que apenas quero partilhar meus pensamentos com você. Entretanto, meu plano oculto é: acerte as contas com ele. No placar das lutas para ganhar ou perder, você está perdendo. Uma competição. Aqui ele está colocando claramente esse olhar competitivo da pessoa que quer derrotar a outra, destruir a outra, massacrar a outra. Não queiramos isso, gente, porque isso só gera mais e mais desgastes. As crises se tornam ainda maiores quando você tem essa coisa vingativa, competitiva, né, de querer destruir o outro. Nós estamos aqui para criar pontes e não para criar muros. Nunca esqueça disso. Ou posso alegar que apenas desejo uma oportunidade de expressar o que sinto. Em vez disso, porém, ataco violentamente com minha fúria. Obviamente, os planos ocultos provocam uma época de crise. Ou seja, se você está com esse olhar competitivo, esse olhar de querer, né, passar por cima do outro, se sentir superior ao outro, a única coisa que você vai criar são crises. Você vai ser uma fábrica de crises. É isso que você quer para a sua vida? Provavelmente não. Você está aqui para aprender formas de não ser desse jeito, né? De não perdurar com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. Aí ele continua: a crise é de outro tipo
quando as minhas emoções se tornam muito intensas para que eu possa senti-las e expressá-las, para proteger-me do que eu interpreto como emoções insuportáveis. Porei uma máscara para esconder meus verdadeiros sentimentos. É claro que a verdadeira comunicação será bruscamente interrompida aqui. Por exemplo, alguma coisa que você está partilhando comigo faz-me imaginar que talvez esteja pensando em me rejeitar. Se eu for extremamente sensível à rejeição, agirei rapidamente para evitar isso. Em vez de falar-lhe sobre os meus temores, posso me apressar a colocar a máscara de Agnes agradável ou de Dirce distraída. Só lembrando que isso daqui, gente, foi tipo uma lista, né, das máscaras e papéis que ele criou, né, o John Paul, e colocou lá no comecinho do livro, lá nos primeiros estudos, a gente viu isso, né, ele criou uma lista bem longa, né, de rótulos que as pessoas se colocam. Aqui ele está recapitulando, né, da Agnes agradável ou da Dirce distraída. Meu eu verdadeiro terá de se esconder. Finalmente, algumas crises ocorrem quando um ou ambos os parceiros da comunicação, na verdade, não estão escutando um ao outro. Aconselhar, presumir, julgar ou qualquer dos bloqueios comuns ao ato de escutar sempre resultam em uma crise de comunicação. Aqui ele já está encerrando essa primeira parte, né, que a gente vai ver, que é mais uma introdução a essa temática das crises, que a gente vai aprofundar na segunda parte, né, desse capítulo. Aqui ele está concluindo, gente, com tipo assim, os erros de interpretação. As pessoas erram tanto isso, gente, essa interpretação, elas fazem tipo uma tempestade em um copo d'água, né? Elas vão chegar para falar com alguma pessoa, elas vão pensando das formas mais negativas possíveis, achando que vai assim ser um desastre, quando vai acontecer na real é muito diferente. E aí assim, quando elas ficam muito bitoladas nessa coisa de vai acontecer algum problema, né? Vai dar ruim, acaba dando ruim mesmo. Porque elas ficaram tão negativas, elas alimentaram tanta essa energia pesada que elas acabam materializando isso. Aqui eu volto para essa questão da causa e efeito. Qual é a causa que você está criando? Se você é uma pessoa que reclama, que é toda vítima, que acha que tudo vai ser ruim, que vai ser um desastre, é isso que você vai construir. Você vai construir um desastre ambulante, você vai ser um desastre ambulante. Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa mente para ser mais positivo, né? Para ser assim, mais esperançoso, né? Ter essa esperança ativa, achar que as coisas podem ser da melhor forma possível. Quando você começa com essa vibe elevada de que as coisas vão dar certo, vão se resolver, elas tendem a se resolver. Não é simples, gente? Só que para muitas pessoas, elas passam a vida inteira e elas não conseguem internalizar, não conseguem aprender isso que é tão simples. Mude os seus pensamentos e você vai mudar a sua realidade, né? Quando você pensa de uma forma mais positiva, né? Mais proativa, né? Mais esperançosa, as coisas tendem a ser melhores, né? Não fique criando tempestade em um copo d'água. Se você ficar criando tempestades, você vai gerar tempestades. Só vai depender da sua atitude. Então aqui esse capítulo é para que a gente saiba que isso acontece e pense, olhe mais para si mesmo, nesse exercício de autoconhecimento, para agir de forma diferente. E quando chegar às crises, saber agir, né, é atuar, né, se comunicar da melhor forma possível. Esse é o caminho para que a gente evolua cada vez mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Não deixem de dar um like, né, curtir no vídeo, né, para que ele chegue para mais e mais pessoas. No nosso próximo vídeo nós vamos dar continuidade e concluir o capítulo 23. Um grande abraço e até a próxima.